Boa tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui hoje com vocês, compartilhando uma experiência aí de 20 anos. Né? Napoleão, quando passava diante das pirâmides do Egito, falou para os seus soldados: soldados, do alto dessa pirâmide, 40 séculos nos contemplam. Nós estamos aqui compartilhando, eu e o Alexander, a quem eu agradeço, uma experiência aí de 20 anos de parceria. Começamos junto lá na Faculdade de Medicina da USP, tivemos o mesmo orientador e vamos seguindo caminhos paralelos, diferentes, complementares dentro desse espírito que estamos tendo aqui nesse encontro. Né? A alegria de estar compartilhando isso com vocês é de uma experiência de encantamento, né? Uma experiência de amor, uma experiência de lidar com as questões profundas da nossa alma. Né? No meu doutorado eu estudei um filósofo, Charles Sanders Peirce, que ele dizia o seguinte: nós não devemos acreditar na mente aquilo que não acreditamos no nosso coração. Então, o que a gente está compartilhando aqui são coisas da alma, do coração, e que tem que estar em sintonia com a mente. Então, esse é o espírito, né? É um espírito de integrar e não dividir as coisas, como foi já apontado aí. Tem muitas coisas que a gente acaba repetindo, e como professor, os professores sabem muito isso, né? Eu sou mais um clínico, um gestor, no programa que eu vou apresentar para vocês, mas fiz mestrado, doutorado, contribuo com desenhos, com acompanhamento de uma série de pesquisas, repetindo, né, voltando às questões, porque na medida que a gente repete, volta, reflete, aquilo consolida dentro da gente, né? A gente consegue fazer integração, a gente consegue enfrentar essas grandes questões, como por exemplo, qual é a natureza da realidade, como por exemplo, como que a nossa sociedade se organiza, como por exemplo, como enfrentar o sofrimento humano, como por exemplo, como sustentar a felicidade, o estado de bem-estar. Então é disso que estamos falando. E nesse enfrentamento, o que a gente vê? Que muitos indivíduos, eles buscam essa ajuda de lidar com esses sintomas, né? E eles encontram nas religiões um manejo, um sentido, um controle. A Organização Mundial de Saúde, ela resistiu durante muito tempo na questão de aceitar, na definição de saúde, a dimensão espiritual. Isso está mudando. Mudando por quê? Porque num dado momento alguém levantou o dedo lá e diz o seguinte: olha, sabe esse modelo aqui que a Organização Mundial de Saúde está defendendo, que já não é mais aquela oposição saúde e doença, que já inclui bem-estar social, psíquico e tudo, mas só alcança 1/3 da população mundial. 2/3 da população mundial não tem médico, não tem essa assistência estruturada, né? Buscam as religiões, buscam os xamãs, os curandeiros, as práticas milenares para aliviar o seu sofrimento humano. Então, se a Organização Mundial de Saúde quer se manifestar só a respeito de 1/3 da população, continua com esse conceito. Agora, se quer abranger a população inteira, vai ter que abrir, e está abrindo. E aí estamos integrando essa questão de outras práticas e tudo, voltando, né, a religar, a fazer uma ligação de uma ruptura histórica que fizemos aí de práticas espirituais e saúde. Sair desse modelo que quer ser muito organicista, né, para um modelo mais abrangente, né? O Parker citou isso hoje de manhã, Heilingsroll, né? Quer dizer, curar, cuidar, é lidar com o todo, né? É fazer essa integração, a integração da unidade, da dualidade, compreender a dualidade, compreender as polaridades
mas não como ou uma coisa ou outra. Esse é o certo, esse é o errado. Qual é a natureza da realidade? É material, é espiritual. Não pode ter as duas coisas integradas, complementares, né? É ilusão ou é realidade quando eu tenho uma experiência? O sagrado, o profano, o ICLA, ele discute muito isso, né? A gente pode sacralizar um local, uma experiência, ou profanizá-la, né? Então, poder entender essas dinâmicas, né? A gente estava falando aí dos mecanismos, dos processos, para poder propiciar uma integração. Eu vou amanhã de manhã falar para vocês de uma prática que é muito em cima desse slide aí lá da Duke University, do Koenig, que já foi muito citado, né? Mas que a gente vai aprofundar, mas que prescreve práticas espirituais, né? A gente prescreve com muita facilidade nutrição, né? A gente prescreve a importância do meio ambiente hoje. Todo mundo sabe que existe uma dimensão do meio ambiente que nos afeta, que somos afetados. A gente prescreve a dimensão psíquica, né? Somos afetados e afetamos, temos sentimentos. Então, negar o psiquismo e querer reduzi-lo a moléculas é negar uma parte que é importante, né, no ser humano. E a dimensão espiritual, como lidar com essas práticas. Estamos retomando, né? E por enquanto vamos ter que enfrentar dentro do modelo científico que ganhou notoriedade, como fazer essa interlocução. Bom, já foi falado muito aí da importância de incluir espiritualidade, porque os pacientes querem, né? Porque faz parte da nossa cultura. Existem vários estudos, mas todos eles apontam que mais de 90% dos pacientes estão interessados em fazer essa ligação. No entanto, eles falam que em termos de 77% gostariam que os profissionais falassem sobre espiritualidade com eles. No entanto, 80% dos indivíduos relatam que os profissionais nunca ou raramente abordam. Já foi mencionado aqui que uma das dificuldades é a falta de treinamento. A gente vai falar sobre isso, né? Existem vários centros de pesquisa. Os Estados Unidos, pela pujança econômica, ele pauta a pesquisa, ele pauta a conduta e, graças a Deus, podemos dizer isso, ele pautou essa conduta de buscar a espiritualidade, né? Em vários centros. A Harvard, que é considerado um dos centros importantes, com Benson, começou a fazer essa coisa da meditação há muitos anos e foi sendo seguido. Hoje nós temos o Kabat-Zinn fazendo mindfulness, temos o centro lá da Puchalski que faz uma série de treinamentos, temos o Koenig, temos vários centros desenvolvendo, né? E nós, brasileiros, vamos lá, né? Muitos dos membros aqui presentes, o próprio Alexandre, o Rubem, entre outros, e já foram lá e trouxeram, e a gente vem difundindo e montando centros aqui no Brasil. Um deles é o Procer. O Procer nasceu aí, como eu falei, há uns 2 décadas atrás, quando o Alexandre e eu estávamos lá fazendo a nossa formação, e era um núcleo, né, que ele montou lá junto com o Tufo e mais uns outros colegas. Era um NEPER, Núcleo de Estudos de Problemas Espirituais e Religiosos, e que tinha a ideia então de estudar isso. Depois a coisa foi evoluindo e a gente foi, inicialmente tinha muitas barreiras, mas as pessoas foram vendo que a seriedade, né, do enfrentamento, porque tem muito disso, né? Quando você está se falando de espiritualidade, parece que está falando de uma banalização ou de uma exaltação, né? É igual o Ícaro, né? Exalta, nós vamos resolver. Vocês lembram do mito de Ícaro, né? Ele sai voando e o pai dele não voe tão alto, com as asas, e as asas derretem. Muita exaltação é ruim, e muita banalização também. A gente quer desenvolver um caminho sereno, bem fundamentado, bem estruturado, com pesquisas, com avaliação, com análise crítica das coisas, né? Receber inspiração, receber intuição, apaziguar o nosso coração, mas fazer reflexão, dobrar a camisa na manga, ir para frente, suar, chorar, sangrar, para conhecer o que é
está acontecendo e o que pode aliviar o sofrimento dos nossos pacientes. O Procer, ele trabalha num tripé. Tem uma parte de assistência, tem uma parte de produção científica, a gente tem diversas pesquisas. Eu sou aquele que amarra, né? Tem o Montaigne, ele dizia, uma certa época, que ele fazia o seguinte, quando perguntavam como é que é essa história dessa produção intelectual dele, ele fez uma coisa que eu me aproprio dela, para dizer o que eu faço no Procer. Ele falava o seguinte, sabe um ramalhete? A gente junta uma série de flores, e aí alguém tem que ir lá amarrar essas flores. É o que meu trabalho no Procer é esse, eu vou lá amarrar esses montes de colaboradores que fazem parte desse programa. Então a produção científica é de parceria aqui com a Alexandra, parceria com o Giancarlo, parceria com a gente fez trabalho junto com a Pensilvana, com o próprio Nilber, e estamos desenvolvendo pesquisas independentes, mestrados, doutorados, iniciação científica. A gente dá aula na graduação, tem uma matéria da graduação que chama Psiquiatria e Religião, o primeiro ano de medicina. Às vezes a gente consegue os alunos do primeiro ano fazer iniciação científica e produzir pesquisa, e aí vai. Mas tem também o treinamento propriamente dito, além da graduação, cursos de pós-graduação, do qual o próprio Giancarlo e o Alexandre são colaboradores. Bem, esse aqui é um estudo do perfil religioso espiritual dos psiquiatras. A gente foi investigar. Quando você está lidando com espiritualidade e ciência é uma coisa muito receita de bolo. É medir, pesar, fazer conta, não tem jeito. Quem não gosta disso não faz ciência. Né? Você quer fazer ciência, você tem que aprender a medir, pesar, fazer cálculos, tá? É isso, ciência é isso. Você pode lidar com a coisa mais maravilhosa do mundo, como por exemplo a transcendência, olha que curioso. Mas você vai ter que medir, pesar, calcular. É isso é ciência. Né? E é isso que ganhou notoriedade. E é isso que que dá legitimidade aos trabalhos. Nós estamos dentro de uma academia, né? Falando dessas coisas, medindo, pesando as coisas que passam na nossa alma, na nossa vida. Muito bem. A gente foi então ver o que os psiquiatras do Instituto de Psiquiatria pensam a esse respeito. Né? Já fizemos estudos com antropólogos da USP, o que o HC pensa sobre essas coisas. Aí começamos a perceber que, olha, todo mundo é muito parecido, né? Aquela história do Caetano lá, tudo muito parecido, né? Do genoma, tudo. E no entanto, sabe, a gente viu estatísticas aqui apresentando que a comunidade é religiosa espiritual, os profissionais não são. Eles são também. Eles são também. Eles não sabem a linguagem. Eles não sabem como comunicar. Porque na realidade, a gente tem dos desafios aquilo que a gente chama da metafísica, da existência de uma realidade além da materialidade, além do conhecido. Mas nós temos uma questão de que o que podemos ou não saber disso. E que mesmo que exista, nós temos que conhecer. Acontece que mesmo que conheçamos, como comunicar isso? A linguagem é barreira. E às vezes temos a experiência, mas não sabemos comunicar. Mas mesmo que exista, mesmo que possamos saber, mesmo que temos uma boa linguagem, existe a capacidade do outro de entendimento, que a gente chama de hermenêutica. Então os desafios são enormes em relação a isso. Bom, estendemos esse estudo para toda a Associação de Psiquiatras no Brasil, e olha que dados interessantes para comprovar isso que eu acabei de falar para vocês. 67,4% dos psiquiatras admitiram numa pesquisa que realmente eles têm alguma ligação, eles têm algum interesse. No entanto, mais da metade desses 55,5% falaram que não falam disso com os pacientes. Né? Então, o fato fundamental é, nós temos a experiência e não sabemos como comunicá-la, como já foi mencionado aí, quais são os limites. Aí vem os conselhos, né? Aqui não é lugar disso, aqui a gente faz debate com os residentes, que é uma das coisas lá do programa, e o residente pode optar por passar. Eles falam assim, olha, é muito corrida com,
não dá tempo, mas como é que eu vou lidar com isso, com esse tema? Não sei, vocês mais jovens não conhecem, mas talvez alguns já ouviram. O Jô Soares é um humorista brasileiro consagrado. Uma vez ele fez essa coisa de um médico, um atendimento médico. Ele está lá como médico, todo estressado, chega um paciente, mas doutor, nem falei ainda, o senhor já está fazendo a minha receita. A sua não, a sua está pronta, estou fazendo a do próximo. Quer dizer, nesse estresse total que a gente está, como é que para falar assim, mas peraí, você acredita em alguma coisa, como diz a professora Alessandra? Acredito. Você faz relação disso com a sua espiritualidade? Faço ou não faço? Você tem com quem falar isso? Não tem. Queria falar com o senhor. Bom, eu falar o quê? O que eu faço com isso? Né? Porque eu posso prescrever? Não posso? Essa é a grande questão que a gente vai estar discutindo depois. E a gente foi estudando instituições. Bom, e aí nós chegamos então, nós estamos num campo de que temos que fazer alguma coisa. Qual é o primeiro passo? Quando o paciente nos procura, ou no consultório ou numa instituição, nós temos que fazer uma anamnese. Nós temos que perguntar assim, o que está acontecendo? O paciente nos conta, estou sentindo isso, dor, febre, enjoo, o que for. E aí, quando nós estamos na questão espiritual, o que a gente vai perguntar para ele? Né? Como é que a gente vai ter essa abordagem? Então, a gente falou, nós temos que montar uma anamnésia espiritual para desenvolver, e começamos a fazer a pesquisa, e fomos discutir sobre o tema de espiritualidade, que vocês sabem que é muito complexo, que foi falado aí, que tem uma dimensão subjetiva, que os indivíduos que tiveram a mesma experiência relatam de formas diferentes. Vocês já viram aí que na linha histórica a espiritualidade estava dentro da religiosidade. Isso aqui é um gráfico do próprio Koenig, ele escreveu um artigo sobre isso. Então a espiritualidade uma hora estava dentro da religiosidade, depois expandiu, depois entrou a questão secular. As pessoas fazem uma confusão, não sabem o que estão falando. Será que estão falando da mesma coisa? Será que estão falando de coisas diferentes? Ontologia, o próprio Alexandre já escreveu sobre isso e tal. Bom, e aí nós estamos na seguinte situação, o que a gente faz com isso? Eu me lembro que tem, vocês podem ver no YouTube, uma palestra do Luc Ferry, em São Paulo, no Fronteiras do Pensamento. Vale a pena para vocês verem no YouTube. Ele chega lá, filósofo francês, ministro da educação na França, na frente do ministro da educação do Brasil, todo mundo, plateia enorme como vocês, assim, tudo. Ele fala o seguinte: 3 objetivos da educação. Primeiro, busca de conhecimento. Segundo, valores morais. Terceiro, salvação da alma. Ministro da Educação da França, materialista, falando que o objetivo da educação, conhecimento, consenso geral, valores morais, salvação da alma. Falou, se vocês se sentem desconfortáveis, a gente pode mudar. Então, vamos repetir: busca de conhecimento, valores éticos, libertação. Tá bom assim? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Liberté, igualité, fraternité. Inaugurou a Revolução Francesa, inaugurou o Iluminismo, essa ideia de ruptura, religião, ou é ingenuidade, ou é uma coisa secundária, que não tem nada a ver, ciência e tudo. Liberté, igualité, fraternité, segundo o próprio Luc Ferry, um francês, são valores cristãos que existem há mais de 2000 anos. Liberdade, igualdade, fraternidade. E a gente briga, politicamente. Não, vamos ser mais liberais. Não, ser liberal, neoliberalismo, isso cria desigualdades. Vamos ser mais iguais. Esquecemos ainda de ser fraternos. E essa é a mensagem que esse evento traz, de resgatar a fraternidade. Ou seja, os valores estão aí há mais de 2000 anos. Eu diria para vocês, há bem mais. Se a gente for em outras tradições, a gente vai ver que eles falam a mesma coisa, ainda antes do Cristo. Porque isso é universal. Bom, e aí a gente está caminhando. E a gente viu que a espiritualidade, então, ela tem uma busca individual, ela tem a crença na existência de um campo fora da existência material cotidiana, tem a ver com experiência direta, tem a ver com conexão. Para resumir, vocês vão ver ao longo desse evento diversas definições. A minha eu vou dar para vocês agora.
entre religião, religiosidade e espiritualidade. Simples. Religião. Você tem um código de como salvar a sua alma. Né? Todas as religiões têm um código para isso. Então é o seguinte, o código é um texto religioso, o código é um texto sagrado, todas as religiões têm um texto sagrado, é um código de conduta, são práticas, rituais, atividades, tudo, que se você fizer, você salva a sua alma. Se você não gosta dessa palavra salvar a sua alma, você liberta ela. Se você não gosta da ideia de ir para o paraíso, você vai para o nirvana. Mas de qualquer forma a tua alma fica leve, sabe? Você vai no livro egípcio do morto, você atravessa o rio e aí eles vão pesar o teu coração. E aí eles põem na balança lá de um lado uma pena e do outro lado o teu coração. E se o seu coração pesar menos que a pena, significa que você teve vida que é compatível com a liberdade, a sua alma está livre, você passa. Se não, pode voltar. Mas se você não gosta de reencarnação, pode pensar no ciclo do eterno retorno, pode ir mudando as ideias que você quiser, mas o fato é esse é um movimento cíclico que acontece com a gente. Muito bem, mas a gente tem que ter algumas definições, e aí a gente está seguindo essa definição do próprio Koenig, que é a busca pessoal de entender as questões relacionadas à vida, o significado da vida, sentido, sagrado, transcendente, e aí vai. Não vou avançar muito nisso, o tempo sempre é curto, mas temos uma questão pessoal, de compreensão, de questões existenciais maiores, né? Temos que olhar para o céu. O Stephen Hawking faleceu recentemente. Ele era tido como materialista. Olha só o quanto ele era materialista. Ele deixou uma cartinha para os filhos, com 3 coisas. Primeira, meus filhos, olhem para o céu, para as estrelas, e não para o teu pé, teu próprio umbigo. 2, trabalhem, porque o trabalho dignifica e dá sentido à vida. 3, se tiverem a sorte de encontrar um amor, não deixem embora. Que coisa mais espiritual do que isso? E o sujeito diz, não, eu sou materialista. Mas vamos em frente. Então temos desafios, né? De como gerar conceituação que torna esse construto de espiritualidade quantificável, qualificável, as limitações que foram, não há um padrão ouro, você vê que foi citado, vários casos. Definição de espiritualidade, sensação de tranquilidade, harmonia, otimismo, perdão, paz. Né? De qualquer forma, são concepções muito amplas e instrumentos muito imprecisos. A gente já falou nisso, a busca, a justificativa, foi que a gente estava com dificuldade de encontrar um bom instrumento. Contamos com a ajuda do próprio Giancarlo, que escreveu esse artigo que já foi citado, né, aferindo espiritualidade e religiosidade na prática clínica, com a revisão sistemática. Estudamos lá todos os instrumentos, o FIC, o ROP, todos esses que já foram citados no próprio outro artigo, que o próprio Jean, que é muito produtivo, diga-se de passagem, e vai produzindo e a gente vai levando. A gente pensou assim, bom, mas nós precisamos fazer uma coisa mais específica, sem aquela limitação de regionalismo, de nacionalismo, mas alguma coisa que pudesse trazer as condições da nossa brasilidade, do nosso contexto mais social. E aí desenvolvemos uma anamnese dentro desses princípios que eu falei para vocês. Então, olha só, qual é a primeira pergunta que a gente faz? Então, a anamnese espiritual, hoje, ela participa do prontuário de todos os pacientes do Instituto de Psiquiatria e ela entra nas discussões clínicas. Bem, primeira pergunta é assim: nos momentos difíceis da vida, a que você se apega ou faz seguir adiante? Uma primeira abordagem mais sutil, mais genérica, né? Aí alguns pacientes, e a segunda é, você faz parte de alguma comunidade religiosa? Aí a gente já toca na ferida. Faz parte ou não faz? E dentro daquele conceito, o sujeito fala para a gente que sim, ótimo, já sabemos qual é a linguagem que a gente usa para esse sujeito. Então a gente pergunta, você frequenta os tempos, quais as atividades você participa, com que frequência, de que modo essas crenças, esses valores influenciam a sua vida.
e se você tem alguma crença ou prática na independente dessa religião. Então a gente está em busca do quê? Do perfil religioso e espiritual do paciente. Porque na hora que eu sei qual é o perfil religioso e espiritual do paciente, eu sei como é que ele lida com as crenças, que crenças ele tem, como é que ele lida com o sofrimento, porque eu estou fazendo uma anamnese, e como é que ele liga uma coisa com outra. A gente já viu falar aqui de coping positivo, coping negativo. Então, alguns lidam se inspirando, se fortalecendo, se sentindo entusiasmado e forte para enfrentar a dificuldade, com resiliência. Isso mesmo, eu estou aqui para isso. Se eu estou aqui porque tem uma causa, toda causa tem o seu efeito, e eu quero transformar essa experiência numa causa de um efeito melhor. Coping positivo. Mas existe aqueles, poxa, olha, eu era pastor, eu era padre, o líder espírita. Um líder, né? E eu adoeci, eu fiquei deprimido, estou com vontade de me suicidar. Como é que eu falo isso para a comunidade? O pai não falou isso hoje de manhã, né? E aí as pessoas entram em conflito. A minha religião fala que eu tenho dificuldade, o que é interdita questões relacionadas à sexualidade, interdita determinadas experiências, e a pessoa entra em conflito. Então eu preciso entender isso para saber como ajudar. Agora, e se o paciente fala não na pergunta? Moleza para nós, né? A gente faz as mesmas perguntas com outras palavras. Quais são os seus valores? Né? De que modo os seus valores influenciam a tua vida? E mesmo sem uma religião formal, você tem alguma crença ou prática espiritual? Porque hoje é muito comum isso, né? Indivíduos que têm, foi comentado aqui hoje já também, uma espiritualidade que não é religiosa. Bom, aí seguimos. Você costuma refletir sobre os aspectos espirituais como o motivo da existência, a vida após a morte? Explique. Você já teve alguma vivência espiritual que julga importante? Ficar doente afetou? Então vocês estão vendo, a gente está montando o perfil, aquilo lá que eu te falei, o que o sujeito acredita, como que ele está lidando com isso, como que isso o afeta, como que a crença o afeta. Nós somos afetados pelas coisas, né? Como que a crença o afeta e como que ele, na hora da doença, lida com essa afetação. Muito bem. Como nós estamos lá no Instituto de Psiquiatria, a gente faz as relações, né? Qual é a visão a visão do próprio paciente, a visão da família dele, a religião, como que isso vai influenciando no tratamento psiquiátrico. Tem aquela coisa, né? Toma remédio, não toma remédio, faz psicoterapia, não faz psicoterapia, toma passe, não toma passe, lê o texto, faz. As pessoas se confundem com essa questão aí, né? E tem dificuldade de lidar. Então, o importante é isso. O que você pensa, o que a tua família, o que a religião pensa? Tomar remédio é importante? É óbvio que é. Porque nós temos moléculas, átomos, já vamos falar disso, né? É bem presente nas nossas vidas. E sabe o que é alimento? E remédio é também a mesma coisa? Substância química, informação que entra e sai. Nós somos um sistema aberto do ponto de vista físico. Não, mas atum eu como. Porque você come atum? Porque atum é proteína, eu aceito. E o atum vai, triptofano, metabolizar no fígado, atua na serotonina, tudo aquilo lá. Vocês já sabem. Bom, o que acontece? Informação. Tomar um antidepressivo. Isso eu não tomo. Por quê? Porque é contra minhas crenças, contra os meus valores. É informação do mesmo jeito. Vai entrar no organismo. Vai dizer, mas faz a mesma coisa? Vai fazer a mesma coisa lá na serotonina. Então eu vou comer mais atum, que eu acredito, e não vou tomar remédio. Não vou tomar antidepressivo. Sabe o que acontece? O organismo tem um tal de fígado, ele foi treinado milenarmente para o seguinte: manda a mesma cota, o que sobrar gera gordura. Então a gente ganha peso, ganha reservas, né? Mas a cota vai a mesma, o sujeito comendo muito atum e deprimido. E às vezes, então, tem que fazer um treco, né? E ligar as coisas. Psicoterapia, mesma coisa, tomar, receber um passe, um rei, um jurei, participar de um Tai Chi Chuan, fazer meditação, tudo isso a gente vai comentar mais amanhã. Bom,
E aí tem o uso de álcool e droga, a mesma coisa, o suicídio. E por fim, existência de alguma prática religiosa ou crença que pode influenciar o tratamento. A gente já está pegando os indicativos do paciente nos dizer. Muito bem, a gente já sabe o perfil religioso espiritual dele, já sabe o momento em que ele se encontra. Agora a gente quer saber o quê? Como, meu tempo está acabando, né? Como que a gente indica alguma coisa para ele. Na essência é isso que a gente queria mostrar para vocês. Há uma segunda parte, mas infelizmente o nosso tempo não vai mostrar. Mas eu vou só mostrar um pedacinho, só para despertar em vocês o interesse, porque a gente vai publicar isso agora, estamos nessa fase. Quando a gente desenvolveu essa anamnese espiritual religiosa, ela pega bem no contexto clínico, porque é uma entrevista sendo estruturada. Mas nas pesquisas, vocês viram a apresentação da Alessandra, o trabalho do Giancarlo, existem muitas escalas. E no Brasil, criamos uma. A Camila, que é uma colaboradora, fez o mestrado dela junto com a Goldstein, que foi co-orientadora, que é uma especialista que escreveu um livro sobre escalas. A gente montou uma escala, né? A gente desenvolveu uma escala com fundamentação teórica, investigação sobre conceito, elaboração, estudo de compreensibilidade, investigação, tudo isso que eu não vai ter tempo de eu mostrar para vocês, mas está aqui, está pronta, nasceu, chama-se Ares. E nós queremos que vocês conheçam, que vocês estudem. Fizeram uma pergunta aqui para o Giancarlo, o que eu devo usar? Então, os instrumentos, usem esse, a gente vai publicar ele, vocês usem, comparem com Fica, com Durel, com tudo. E temos aqui estruturado, são só 11 questões e que abordam a dimensão religiosa, a espiritualidade e o lidar com a saúde. Bem, basicamente é isso. Eu queria agradecer a oportunidade, depois podemos conversar mais um pouco.